que mais pessoas podem ir entrando. Hoje é a nossa classe de é casa aberta que a gente chama. Hoje que nós vamos ter essa casa aberta é o momento que a gente só dá uma introdução ao curso de recuperação das doenças autoimunes, que vai começar domingo que vem. Horário do Brasil vai ser que horas, Joyce? Bom, horário a gente vai ser, normalmente começa às 10 horas aí, Ok. mas como o nosso horário está mudando, eu acredito que para vocês vão começar 9 horas agora. Ok, então às 9 horas. Na Angola, Cabo Verde, eu acho que também é na parte da tarde já, que vocês vão na Holanda também, na parte da tarde. Então vai depender o horário, mas é 4 horas horário pacífico dos Estados Unidos. Para vocês se basearem, mas vai começar essa semana tem registro, como que fala? Não é registro, Matrículas estão abertas. matrículas. Isso, Uhum. matrículas estão abertas. Então, vamos lá. Com essa classe aqui, vai ser um pouquinho diferente. Na primeira parte, especialmente, eu quero que vocês, quando a gente começar a aula, agora a Joyce vai fazer um pouquinho vai comentar um pouquinho, ela vai fazer a introdução mais corretamente, mas eu vou deixar vocês ter um pouquinho de interação com vocês, principalmente nos primeiros 3 slides, para vocês terem um entendimento de intestino permeável. A gente vai tentar fazer essa classe no período de 30, 40 minutos, não vai tomar muito tempo, mas aqui a gente gostaria que ficassem muito claro esses conceitos para vocês. Então, por que que você não começa, Joyce, com uma oração e explicando um pouquinho também? Tá bom, então vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, esse privilégio que a gente está tendo de aprender um pouquinho mais sobre essa máquina excelente que o Senhor nos deu, que é o corpo humano. Hoje nós vamos estar falando sobre o intestino permeável. Muitas pessoas acabam sofrendo de intestino permeável e não entendem o porquê. Não sabem por quê e também não têm talvez o conhecimento de como fazer para curar. Queremos convidar que o Senhor seja o nosso convidado especial para hoje à noite, que o Senhor nos dê palavra para falar e dê entendimento para as pessoas que estão escutando também. Esteja conosco, nós convidamos a sua presença aqui conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu falar para vocês um pouquinho só o que é médico missionário, tá? É um treinamento que a gente tem para pessoas comuns que desejam alcançar outras pessoas por meio da saúde e do evangelho. Então, o que é isso? A gente praticamente ensina as 8 leis da saúde. Nós vamos ali conversar um pouquinho sobre como seguir as 8 leis da saúde, mas mais específico na parte do intestino permeável, mais específico na parte de nutrição, tá bom? Então, ali, missionary é um princípio de saúde, ali também a gente tem aulas que ensina a cozinhar à base de plantas para as doenças autoimunes também, e também a gente ensina a usar remédios naturais para poder curar também o sistema autoimune. E também a gente ensina como ser um coach, usando informações da saúde. A Ellen White fala ali no Ministério Bem-Estar, no livro dela, que fala o trabalho médico missionário é a obra pioneira do Evangelho, a porta através da qual a verdade para este tempo é encontrada e é entrada em muitos lares. Então, às vezes a gente tem uma mensagem tão bonita, né, da salvação, do plano de Deus de redenção, mas as pessoas meio que fecham e não abrem a porta para a gente. Mas quando a gente chega tentando ensinar eles sobre saúde, eles aceitam de uma maneira diferente. Então, isso é, em um resumo bem grande, o que é ser um médico missionário, tá? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E nós vamos começar com a doutora Alissa explicando um pouquinho o que é o intestino permeável. Ok. Intestino permeável é um conceito que começou faz alguns anos. Um doutor que chama Dr. Fassano foi que começou com o estudo, né, do intestino e do dano que era feito ao intestino e chegou a esse nome de intestino permeável, que nos Estados Unidos chama de leaky gut. Então, para que nós possamos entender
claramente o conceito de leaky gut, que é do intestino permeável, eu queria que vocês entendessem primeiro as funções do intestino, que é uma coisa bastante básica, mas que se nós entendemos essa parte, que são as funções do intestino, a gente entende o porquê dos sintomas que a gente tem. Porque muitas vezes a gente cresceu com pessoas ao nosso redor falando, ai, tô com azia, tô com refluxo, tô com dor no estômago, né? E tomava antiácido, tomava o leite magnésia, tomava isso, tomava aquilo. E, e lá, alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, a alimentação era muito melhor que agora. Então, o que aconteceu com esses sintomas? Da pequena azia, ou da acidez, do refluxo que as pessoas têm, agora virou num turbilhão de sintomas que as pessoas têm. Todas as pessoas têm. Tanto é que os anúncios, se vocês assistem televisão, os anúncios de televisão, principalmente aqui nos Estados Unidos vocês não têm noção como são os anúncios de televisão. 50% dos anúncios são de medicamentos. Medicamentos para acidez, uma variedade grandíssima de medicamentos. Então, eles variam entre medicamentos e o próximo comercial, a propaganda, vai ser de alimento, de algum alimento processado, de algum alimento que é assim, que vai influenciar você a comprá-lo. E eu acho que aqui todos nós lembramos de algum comercial da nossa infância, que a gente escutou, que a gente viu, que influenciou a gente a comer alguma coisa. Eu posso pensar aqui no pipoca com guaraná. Não sei se vocês lembram. Tinha um que dizia pipoca com guaraná. E eu lembro desse comercial. Ou tinha um que era da TIM, que era de um refrigerante, para a pior sede. Era um cara no deserto, né? E daí ele estava com sede, chegava e tomava, ainda comia uma batatinha frita e depois tomava um refrigerante. Então, todos esses comerciais influenciam a maneira com que a gente come e também os medicamentos, né? Até os medicamentos, eu não sei como é no Brasil, no Cabo Verde, na Angola, em outros países, mas aqui os comerciais são assim: pergunte ao seu médico sobre esse medicamento. É o que eles dizem. Porque o médico, às vezes, vai receitar uma coisa diferente, porque a farmacologia é muito grande hoje em dia. Tem uma variedade de medicamentos que é enorme. Mas, eles dizem assim, pergunte ao seu médico sobre isso. Então, eu tenho certeza que vocês lembram de algum comercial, de algum alimento, de algum shampoo, de alguma coisa que vocês lembram, né? Acho que tem na minha infância tinha um que você lembra da minha voz, mas os meus cabelos Eu tinha lembro. vários, não sei se vocês lembram, mas tinha vários comerciais que a gente fica na nossa cabeça, que marca. Então, isso é estratégia de propaganda para que a gente coma, para que a gente consuma. Então, tudo isso é como funciona aqui a indústria de marketing aqui nos Estados Unidos. Esses sintomas que agora nós temos, esse turbilhão, como eu disse, de sintomas. Então, vamos voltar aqui à função do intestino. Eu quero que vocês deixem a voz, porque eu quero escutar de vocês também o que vocês acham. A função do intestino. Primeira função do intestino é a absorção de nutrientes e vitaminas. Então, pensem comigo. Se o intestino não está absorvendo nutrientes e vitaminas, o que o paciente, o que nós vamos sentir, o que você vai sentir? Alguém tem alguma ideia do que vai ser, ou o que a pessoa vai ter? Alguma ideia? Pode falar com a voz, ou pode escrever também aqui, deixa eu ver o chat aqui. Déficit, dependendo de qual vitamina. Mas qual que é o que vocês pensarem? Se não tem absorção de nutrientes, se não tem uma absorção de uma vitamina, pode ser alguma específica que você esteja pensando, ou pode ser outra coisa. O que a pessoa pode apresentar se o intestino não está fazendo o papel dele de absorção de nutrientes e vitaminas? Alguém aventura uma resposta? Não tem resposta errada, então não se preocupem. Como que eu vou responder? Eu nem sei mexer nisso. Ok, dependendo de vitamina C, exato. Não vai estar antioxidante, qualquer coisa, exato. Mas então, uma coisa que eu posso pensar aqui são pacientes que têm anemia recorrente que não curam, que de novo está com anemia, que de novo está com anemia, está com ferro baixo, está com a deficiência de vitamina C, várias vitaminas no corpo. Então, o que elas tomam? Um monte de suplementos, vitamina B12, de todos isso. Então, vamos lá. Então, aqui, essa já abrange um monte de sintomas. Só aqui, se o intestino não está fazendo isso, a absorção de nutrientes e vitaminas vai levar a todos esses déficits. Se não está fazendo a eliminação de toxinas, o que vocês acham que acontece? Alguém? Vai pro sangue.
Diz de novo, Wilma? E é pro sangue. Vai para o sangue, exato, vai para o sangue. E também o que pode acontecer? Na pele, vai para o sangue e vai para a pele. O que pode... A acne, as alergias na pele, né, que acontecem muito constantemente nas pessoas que têm manchas. O meu filho foi um caso desse, né, que foi através dessas manchas que apareceram no corpo do meu filho que eu fui introduzida a esse médico missionário, onde ele pôde curar, basicamente, dessa doença que ele tinha. Também ele age na produção de neurotransmissores, que é uma das coisas mais recentes que foram descobertas, assim, que cada vez mais a gente aprende um pouquinho mais. O intestino está relacionado com a produção desses neurotransmissores. Também age na produção de hormônios. Então, vamos lá. Hormônio da tireoide, serotonina, né, neurotransmissor. A serotonina, se não tem serotonina, será que pode levar a depressão, ansiedade, sintomas neurológicos? Pode. Hormônios. Tiroide é um que mais conversamos. Pacientes que têm sintomas alterada a tiroide, né? Também atua no controle do sistema imunológico. 70% do nosso sistema imune está no intestino. Então, vocês acham que tem aqui... Quando a gente fala que 70% está no nosso intestino, nossa, daí a gente fala assim, nossa, então pode ser qualquer sintoma que a gente não vai cuidando, e isso vai virar uma doença autoimune ou vai ter sintomas nessa área. Então, agora vamos passar para o outro ali. Essas são as funções básicas. Se vocês entenderem que essas são as funções do intestino, que se ele não está funcionando adequadamente, se a pessoa que tá doente não entende isso e ela não trata o intestino, ela vai tomar muito medicamento. Vai tomar omeprazol, vai tomar muitos medicamentos e ela não vai conseguir tratar. Não vai conseguir tratar, porque a causa não chegou à causa dos sintomas. Ela só está tratando um sintoma, ou dois sintomas. Então, aqui chega a causa, seria o mais importante, e é ver que o intestino não está funcionando adequadamente. Então, o que é o intestino permeável? Aqui é um estudo, o que nós vamos estar apresentando hoje é o que a doutora Mercy Ballard, que é a criadora desse protocolo, a criadora desse médico missionário, ela faz a parte de inglês e de espanhol, e nós aqui estamos fazendo também a parte de português. Ela apresentou vários estudos para comprovar estudos que foram encontrados em relação ao que é o intestino permeável e outras coisas, e todas relacionadas com o intestino permeável. Então, aqui, doenças intestinais inflamatórias ou ulcerativas resultam em vazamento da barreira intestinal. Vou explicar para vocês agora o que é essa barreira intestinal. Vamos passar aqui. Então, a barreira intestinal, ela é responsável de impedir a entrada de substâncias nocivas na corrente sanguínea e permitir somente a passagem de nutrientes e água. É o que é para passar. Simplesmente água e os nutrientes que a gente precisa passar para a corrente sanguínea normalmente. O que acontece? Se tem um problema nessa barreira, ela vai começar a passar toda a quantidade de coisa, de toxinas que não deveria passar, comida não digerida, o glúten, né, as partículas de glúten que são alteradas, que são modificadas, e que hoje em dia as partículas de glúten são tão grandes, tem estudos que estão falando que a algum ponto, quase todas as pessoas, elas vão ter uma sensitividade ou uma intolerância ao glúten, porque as partículas do glúten já não são do mesmo tamanho, então elas não podem passar, elas não podem ser digeridas da mesma forma. Quando eu estudei medicina, eu vi um paciente só com intolerância ao glúten. E nunca vi ninguém com sensibilidade ao glúten, nunca. Eu vi um paciente e ele era muito doente, ele tinha realmente uma alergia, uma intolerância ao glúten terrível, ele tinha muito baixo peso, ele não tolerava nada, até que a gente conseguiu chegar ao diagnóstico, e mesmo assim é difícil, né, tratar uma pessoa 20, 30 anos atrás, tratar uma pessoa com isso do glúten, porque as pessoas não entendiam direito e acabavam comendo um pãozinho, comendo macarrão, e ficando doentes de novo, e fica realmente muito doentes. O que acontece agora? Você conversa com a pessoa, não, sou gluten free, não como glúten. Eu também não como glúten. Então, virou uma coisa super natural. Você vai num restaurante, tem opções gluten free. Quando que ia acontecer isso 20 anos atrás? Nunca existiu isso. Então, agora é
muito normal. Tanto é que todas as pessoas estão fazendo o exame de sensitividade e intolerância ao glúten para saber disso. Então, a barreira intestinal, que ela é responsável de proteger ali, não passar coisas mais que os nutrientes e água, ela está comprometida e ela não está funcionando adequadamente. Então, essas coisas que passam nessa barreira vão causar sintomas, vão causar doenças, e isso é o que é o intestino permeável. E aqui eu vou mostrar para vocês. Joyce, dá zoom ali, onde dá para ver as junções de cada célula ali que eu vou mostrar bem ali. Vocês estão vendo que entre as células, um pouquinho para o lado, entre as células, bem onde está a flechinha aí, vocês veem que as células estão juntas, né? Essas células estão juntas. Só que o que acontece? Quando elas já não estão juntas, ele começa a separar esse intestino permeável, ali é o glúten, essas coisinhas branquinhas é o glúten que vai passando, essa é a inflamação. Esse azulzinho que ela está marcando é quando já tem inflamação ali no intestino e você está apresentando. E os pequenininhos são os peptídeos de glúten, que o doutor Faciano falou que tem umas bolinhas azuis ali que se chama zonulina. Essa zonulina, quando está aumentada, por alto consumo de glúten, ela vai causar também o intestino permeável. Então, de uma forma bem simples para vocês, eu digo assim, que o intestino permeável é quando o intestino essa barreira não está funcionando adequadamente. E tudo isso está passando ali. Então, o que vai passar? Bactéria, vírus, alimento não digerido, todas essas coisas vão causar muitos sintomas, né? E vai ser o intestino permeável. Mas assim, a gente está passando assim uma pincelada nisso, porque tem muita coisa para aprender ainda nessa área de intestino permeável, e essas classes, elas são disponíveis no nosso curso, né? São 13 classes que explicam isso, do intestino permeável e como tratar. E então vamos passar aqui. O que causa o intestino permeável, tá? Doutora, mas tá bom. Então, eu estou vendo ali que se ele não funcionar bem, pode ter o intestino permeável. O que é o intestino permeável? Qual que é a causa? Infecções. Quando você tem uma infecção muito grande no seu corpo, que afeta, que tem muita sintomatologia, que você demorou tempo para curar, que você tomou medicamentos fortes para curar também, tudo isso afeta a sua barreira ali no intestino. O glúten, como eu expliquei, tem essa zonulina, né? Quando ela está aumentada pelo consumo de glúten, ela causa também essa abertura ali na barreira. A carne. A carne eu não vou tocar muito, porque isso é uma convicção pessoal de vocês, que vocês têm que fazer, porque nós já temos muitas evidências em relação ao que o consumo da carne não é adequado, já temos estudos, uma variedade de estudos muito grande que não é adequado o consumo da carne, né? Principalmente carne processada, que é altamente ligado ao câncer. Mas isso também é um estudo que nós podemos estudar no livro de Conselhos de Regime Alimentar, e que tem aconselhamento no espírito de profecia em relação ao consumo da carne. Então, isso eu não vou tocar porque eu acho que já é bastante claro. E isso sim é uma das causas do intestino permeável. Laticínio, vocês escutam toda hora que a pessoa não é intolerante à lactose. Na verdade, todos nós, nesse momento, depois que os animais são a manipulação dos animais hoje em dia é tão diferente de como era 30, 40 anos atrás, todos nós, de uma forma ou outra, somos intolerantes à lactose, porque a quantidade de antibióticos que é colocado nas vacas para aumento de produção para que elas não fiquem doentes, para que ela tenha um aumento de produção de leite, para que a carne seja também processada, para todas essas coisas, o que eu quero, deixa eu voltar aqui. Vocês sabiam que os maiores consumidores de antibióticos são a indústria dos laticínios, como é que fala? Das vacas? Não, como é que fala? Alguém me ajuda. Não sei como é que chama isso, mas é onde são os maiores consumidores de farmacologia, não são os humanos, mas são os animais, porque eles têm que crescer esses animais em tempo recorde para que eles possam ser vendidos, seja a carne, seja o ovo também, seja a carne de galinha, seja a carne de vaca, todos esses produtos que são
produtos da carne, eles são vendidos e todos esses animais têm muito, muito antibiótico no corpo deles, muitos medicamentos no corpo deles que alteram e acabam fazendo que as pessoas fiquem intolerantes à lactose e não é mais uma coisa saudável para se consumir. Os óleos vegetais também, muito processados, não são saudáveis. O açúcar branco, por ser processado, o cigarro, o baixo consumo de fibras, o estresse e o álcool. E isso não precisa nem explicar muito, né? Comida processada. Eu vou levar um minutinho só para vocês para entender, para explicar a comida processada. A comida processada tem, nós temos assim, a comida na natura. O que que é uma comida na natura? É uma fruta, por exemplo, ou um tomate. Vamos dizer, é um tomate. Você tem ali o tomate. O que que é uma comida processada? É um molho de tomate. O molho de tomate vai ter sal, vai ter um orégano lá, vai ter um azeite e vai ter o tomate. Então você ainda reconhece os ingredientes, são condimentos com um produto da natura. Isso se chama um produto processado. O que que é um produto ultraprocessado, que é a grande maioria dos produtos hoje em dia? É um produto que tem uma lista de ingredientes desse tamanho, que você não consegue nem ler, que você não consegue pronunciar, que a sua avó não reconheceria, e que já não tem nem a cor natural, nem então vai ter corante, já não tem o cheiro natural, e já não tem nada de tomate ali. É um dos ingredientes e vai estar no final, mas ele não é mais. Então, é uma comida ultraprocessada. Então, vamos dizer um exemplo aqui de uma comida ultraprocessada. Outra coisa, por exemplo, uma fruta, né? Um abacaxi. Abacaxi é uma comida na natura. Uma lata, abacaxi enlatado, ele só tem ali um açúcar, uma água, e então ele é processado. E o que que é o abacaxi? O suco de abacaxi, quando já tem mais ingredientes. Tem os conservantes, os corantes, esse já passou por um processo muito grande para industrialização, então ele perde a cor, ele perde o sabor e então o que que precisam? Eles precisam colocar coisas para ajudar a ter um sabor melhor, para ter um cheirinho melhor, para ter uma cor. Então, tudo isso vai ser, todas esses produtos químicos vão ser adicionados aos alimentos, fazendo que eles fiquem ultraprocessados. E é a grande maioria dos alimentos hoje em dia são alimentos ultraprocessados. Granja, muito obrigada. A Karen respondeu ali. As granjas. Pesticidas. Os pesticidas, os alimentos têm muito pesticida. Tudo que a gente come que não é orgânico vai ter pesticida, porque é o natural. Um dos pesticidas é o glifosato. E o que que acontece com o glifosato? O glifosato ele é de amplo espectro. O que que quer dizer isso? É um pesticida que mata qualquer coisa. Bom ou ruim, ele mata. Então, o que que acontece com isso? Que ele é muito, muito forte. Ele é muito forte e o que vai acontecer é que acaba a pessoa, muitas pessoas que consumem muito, até vegetais, que a gente está pensando, não, mas eu como super bem, doutora. Olha, eu como comida vegana, eu sou vegetariana, eu como muitos vegetais, e muitas vezes a causa é o glifosato, que seus alimentos têm muito glifosato. E se vocês buscarem a informação dos alimentos, são muitos os alimentos que têm alto teor de glifosato. Então, é uma das causas também. E quais são os sintomas que a gente os sintomas do intestino permeável? Então, aqui a gente vai ter um grande número: acidez, refluxo, diarreia, constipação, os gases, anemia, a fadiga crônica, dificuldade de concentração, ansiedade, depressão, distensão abdominal, o inchaço. Isso é muito normal. Você come uma coisa e você vê que causa aquela distensão abdominal. Você sabe que isso não é normal, né? Você come e você já sente. Então não posso mais comer isso. Não, nossa, não posso comer mais isso. Então você já sabe que tem alguma coisa ali está acontecendo no seu intestino, né? No seu estômago que você não está processando esse alimento adequadamente. As alergias alimentares, que hoje são tão comuns, alergias alimentares. Intolerância, alergia e a intolerância, né, que tem uma diferença lá. Ou a sensitividade, que a gente fala, né? A sensitividade é quando a pessoa pode comer e ao longo do tempo, se ela continua comendo isso, ela vai terminar com o intestino permeável e ela vai ter muitos sintomas ou vai acabar com uma doença
autoimune ou uma doença consequência de estar consumindo esse alimento ainda. A alergia é quando você produz essa reação inflamatória muito rapidamente, que pode ser de 4 segundos a 4 dias. Dores de cabeça, enxaqueca, o eczema, né, que seriam na pele, a psoríasis, a acne, as dores articulares, a dificuldade de perder peso, a dificuldade de ganhar peso. Muitas pessoas, a gente sabe muito em relação à dificuldade para perder peso, né? Muita gente tem dificuldade de perder peso, de perder a barriga, mas não se fala muito da dificuldade de ganhar peso, e isso também é bastante comum. Deficiência nutricional, como a gente conversou, né? Que o sangue não está absorvendo, você está com dificuldade para absorver os nutrientes, e é consequência também do intestino permeável. E a deficiência nutricional e a asma. A asma, ela está relacionada com o alto consumo de alimentos ultraprocessados. Então, tem uns estudos agora, que são até do Brasil, recentes, que foram feitos, que asma em adolescente diretamente relacionada com o alto consumo de comidas ultraprocessadas, diabetes, o câncer, a diabetes, o câncer e a obesidade também, altamente relacionados com a comida ultraprocessada. E o que acontece? Ela é fácil. Você põe no micro-ondas, você esquenta, você pega aquele macarrão instantâneo, você faz, ele tem 1 milhão de ingredientes, né? Você compra um pão, por exemplo, assim, você compra um pão, que aqui é mais comum, a gente comprar pão, não é um pãozinho da padaria que tem realmente ali o fermento, a farinha, o sal, o azeite e a água. Não. Aqui você compra um pão que tem uma lista de ingredientes tão grandes, né, para conservar esse alimento, até para estender a vida, né, desse alimento até que se venda e tudo. Então, a lista é muito grande. Então, tudo isso afeta o intestino permeável. Então, tem um estudo aqui que diz assim, que a composição nutricional dos alimentos ultraprocessados pode induzir a disbiose intestinal. A disbiose, o que quer dizer? Quando não tem um balance entre as bactérias boas e ruins, tem mais ruim do que boa. Então, acontece essa disbiose intestinal, que é o que a gente não quer. Normalmente, a gente quer que tenha muito mais bactérias boas do que ruins, mas acontece ao contrário. E é quando as pessoas têm o Helicobacter pylori, o Campylobacter, e daí tem muito mais sintomas também, o que em alguns aspectos é bom. Por quê? Porque daí o paciente vai buscar ajuda. O que acontece é que ele vai chegar no médico convencional, e o que o médico vai dar para um Helicobacter pylori? Ele vai dar uma série de antibióticos muito fortes, e que às vezes no 50%, 50 a 60% funciona, mas se não tem que tomar uma segunda dose, e esse tratamento é por 2 semanas, tem que tomar mais umas doses. O que acontece com todos esses antibióticos fortes no seu corpo? Não ajuda a sua barreira do intestino, não vai ajudar. E a possibilidade que você mate uma bactéria, você está tentando matar uma. Então, na verdade, não ajuda. Se você tem, eu incentivo a vocês a buscar um tratamento natural. Se vocês precisarem, me avisem, eu tenho um tratamento natural para isso, mas que funciona. Eu já fiz aqui em casa também, a gente já fez e funcionou. Então, eu incentivo vocês a buscarem opções de tratamento naturais para que possam curar isso também. E pode voltar ali um pouquinho. Pode voltar para o outro ali que eu acho que eu não vi. Peraí. Eu acho que estava falando só da disbiose mesmo e promovendo uma resposta pró-inflamatória e, consequentemente, o intestino permeável. Ok, podemos passar para a próxima. E comidas processadas e intestino permeável. Bom, aqui a gente já tocou nesse assunto, né? Todos esses alimentos com emulsificantes, com corantes, com tudo isso, vai ter uma predisposição, especialmente esse estudo que está falando aqui, esse é autoimune, do aumento de risco de autoimunidade em crianças geneticamente predispostas. Então, está associado, né? Se a criança tem uma predisposição genética, ela vai gerar uma doença autoimune. Podemos passar para o outro. Suplementos processados e intestino permeável. O que acontece com os suplementos? A doutora Mercy falou, ela tem uma clínica, também é a criadora desse protocolo, uma clínica na Califórnia que trata pessoas que estão doentes por anos e anos. Eu mesmo, né, na minha família, acho que eu já comentei que eu tenho a minha sogra que estava doente por 9 anos, e ela foi posta num protocolo com apenas 3 dias. Ela teve um resultado
muito impressionante, né? Depois de 9 anos com colites. Então, a doutora Mercy, ela estava comentando que na clínica, que na clínica dela, as pessoas chegam com uma caixa de suplementos. Por quê? Porque hoje em dia todas as pessoas tomam suplemento, vitamina, e o que que nós não necessitaríamos tomar isso, né? Porque se nós estamos recebendo uma alimentação adequada, comendo os alimentos na natura, pelo menos comendo alta quantidade de fibra, nós temos esses probióticos, esses prebióticos na nossa alimentação e nós vamos ter uma alimentação adequada. Mas se não tem, o que é a vitamina C? Uma vitamina D, que é muito importante hoje em dia e eu aconselho a suplementar, na verdade, se precisa, mas muitas coisas. E então as pessoas têm caixas e caixas de coisas que elas não entendem, não têm a mínima ideia. Principalmente hoje em dia aqui está se falando muito no iodo. Ai, tem que suplementar iodo. E eu falei, não, peraí, até o meu marido chegou para mim, vamos suplementar o iodo. Eu falei, peraí, vamos fazer exames de sangue, vamos ver se nós estamos precisando. Iodo não é uma coisa que você vai suplementar só porque você acha que você precisa. Então, você busque, faça o exame de sangue. Se você precisa, você suplementa. Se não, não suplemente as coisas dessa forma, né? E também tem maneiras naturais de suplementar, né? O kelp, que é muitas outras coisas que podem suplementar. Então, busque maneiras naturais de suplementação. O máximo de cruz, com certeza, recebendo os melhores nutrientes, alimentação na natura, como eu falo, é onde tem a maior parte da gente, mas muitas pessoas. E esses suplementos são feitos com emulsificantes, eles são feitos também com às vezes tem a gelatina, são feitos com gelatina, são feitas com várias coisas. Então, não é também a coisa mais saudável. E a partir disso, você vai acabar na urina, a maioria dessa parte, e você vai acabar não absorvendo todos esses suplementos que as pessoas tomam hoje em dia. Vamos passar. E aqui são os ácidos graxos de cadeia curta. Né? Então, aqui, esse estudo aqui que a doutora Mercy está apontando, fala aqui que esses ácidos graxos são necessários para proteger a camada da mucosa, que é do intestino, né? Então, tem essa mucosa, esse moco, que protege ali, que fica ao redor, que é uma das camadas. Então, se essa camada não está adequada, e o que que não ajuda? Então, muitos metabolitos derivados de bactérias são originados de fontes alimentares. Entre eles, um papel importante tem sido atribuído aos metabolitos derivados da fermentação bacteriana das fibras alimentares. Né? A nutrição do hospedeiro, a manutenção da homeostase intestinal. Vamos passar para outra. Mas tudo isso que está dizendo ali é que eles são importantes, né, esses ácidos graxos de cadeia curta são importantes para manter essa mucosa do intestino. Desempenham um papel importante na manutenção de saúde intestinal e metabólica. Vamos passar para outra, mas ali são 3 estudos que falam da importância desses ácidos graxos que a gente consuma de alimentos. Então, aqui, o que que a gente está falando? Então, volta uma ali que eu queria só ver uma coisa. Oops, sorry. A produção microbiana desses ácidos graxos de cadeia curta é essencial para a integridade intestinal, regulando o pH luminal, a produção de muco e fornecendo combustível para as células epiteliais e afetando a função imunológica da mucosa. São termos um pouquinho... Cada estudo que está aqui, eu sei que os estudos que a doutora Mercy colocou aqui para a gente apresentar, eles têm uma linguagem peculiar, porque eles são estudos longitudinais, são vários diferentes estudos, então cada um tem qual que era o foco dele, mas na realidade o que nós estamos falando é que eles são importantes. E o que que são esses ácidos graxos de cadeia curta? Passa para outra ali. É o zinco, porque a gente está conversando o que que é essencial, então seria o zinco. O micronutriente essencial, zinco, desempenha um papel crucial na regulação dos processos enzimáticos, incluindo inflamação. Então, a manutenção da ecologia microbiana e integridade da barreira intestinal. Então eu vou lá e vou comprar um zinco, porque eu tenho que colocar isso na minha dieta. Não, idealmente não é isso que a gente quer. Então, passamos para a próxima ali. Então, no protocolo de tratamento nosso, do tratamento do médico missionário, nós enfatizamos muito, muito
o uso dessas fontes de zinco, sim, principalmente a semente de abóbora, que é bastante alta em zinco. Também a castanha de caju, semente de girassol, a linhaça, o feijão cozido, lentilhas cozido. Então, todos esses alimentos, eles têm zinco e eles deveriam estar diariamente na nossa alimentação. Mas aí você fala em que proporção, como que eu vou fazer, quais... Então, a gente apresenta, no programa do médico missionário, a gente vai apresentar um protocolo indicando exatamente, né, como que você faz, quantas colheres de linhaça eu tomo por dia, em relação à castanha de caju também, o quanto que é a quantidade que eu deveria estar consumindo, a semente de abóbora, quais as receitas, como que eu uso a semente de abóbora, só como ela sozinha. Então, lá a gente vai apresentar receitas muito deliciosas. Eu fiz uma para o meu filho hoje, uma delícia. A gente está indo viajar e ele não pode comer glúten, e ele não pode, e a gente também não come açúcar, então não pode comer glúten, não pode comer qualquer outra coisa. As nozes, que ele não come nozes, mas ele come castanha de caju. Então eu bati a castanha de caju no processador com a semente de abóbora, coloquei arândanos, dates, né? Como que é o nome? Não, não é arândanos. Não. É aquela Tâmaras. tâmaras, obrigada. As tâmaras, então eu botei as castanhas de caju, semente de abóbora, tâmaras e um pouquinho de mel. E eu bati. Então eu fiz as barrinhas de cereal para ele levar, para a gente levar na viagem. Eu fiz com essa, ficou uma delícia. Ficou melhor que a outra que eu fiz para a gente aqui em casa. Para o resto de nós, eu vou comer com o meu filho, que ela está muito mais gostosa. Então a gente tem receitas que facilitam a vida também. Então vamos passar para a próxima ali. O feijão, né, rico em zinco. Então, o que que a gente... Ali é a... Ai, falei para você mudar e daí eu esqueço o Valor nome. diário. Valor diário. Yeah. O valor diário, então, 23% do valor diário do zinco é em um copo de grão de bico. Um copo de grão de bico. O grão de bico, a gente vai explicar, mas o grão de bico, ele tem muitas pessoas têm dificuldade de digerir o grão de bico. Então, tem uma maneira adequada de fazer, e a gente vai explicar isso no nosso protocolo. Também o feijão branco, o feijão fradinho, o feijão marinho, o feijão preto, todos esses têm essa quantidade, o valor diário de que você precisa. Então, 22% no feijão branco, 20% no feijão fradinho, 18% no feijão marinho e feijão preto. Qual que é o favorito de vocês? O meu é o preto. Hoje eu comi feijão preto, estava tão gostoso. Nozes e sementes ricas em zinco. Castanha de caju, a semente de girassol. No nosso programa, a castanha de caju que a gente apresenta, ela não está sendo apresentada uma ah, como uma das castanhas e nozes, porque tem uns estudos que falam que ela é, na verdade, é uma fruta, e ela é uma fruta, né? É a castanha do caju. Então, ela é apresentada como uma fruta, então ela está no nosso programa também, e ela é uma fonte muito rica de zinco, e importante para proteger a barreira do intestino. Próximos. A cúrcuma ou açafrão da terra, ou não sei se tem outros nomes também que vocês saibam, põe ali no chat para mim se vocês conhecem outro nome. Mas a cúrcuma, ela é muito importante, ela está no nosso protocolo de tratamento diariamente, que são 2 colherinhas de chá que você toma com leite, a gente indica algumas formas de tomar com leite batido, com um pouquinho de mel também, se você quiser, eu dou para as crianças, eu dou assim, e é a forma de ingerir a cúrcuma. E uma pequena história, meu filho teve uma febre muito, muito forte, a gente estava na praia, teve muito forte, e eu não sabia o que ele tinha, não tinha infecção de ouvido, não tinha infecção nada, só estava com uma febre. E um amigo meu que trabalha com tratamentos naturais falou, dá a cúrcuma. Eu peguei e misturei a cúrcuma com mel, e uma colher de mel com uma colherinha de cúrcuma e dei. E só dei isso. E foi só isso que ele tomou. Comeu 2 ou 3 colheradinhas durante o dia, mas foi isso. E no outro dia, a febre foi embora. No fim, ele tinha um vírus muito, muito forte que sai manchinhas no pé, nas mãos e na boca, e ele não teve sintomatologia. A cúrcuma resolveu o problema. E o meu outro filho teve no outro dia a febre, e a gente deu de novo a cúrcuma, mesma coisa. A gente só foi saber que era essa doença das manchinhas, porque ele teve uma manchinha no pezinho, um deles teve uma manchinha no pezinho. E daí uma outra pessoa que estava com nós pegou, um adulto, e ele teve em todo, na boca, nas mãos, nos pés, e é muito doloroso, muita febre. E daí a gente falou, toma cúrcuma. Mas ele é um anti-inflamatório
anti-inflamatório, bom para febre, bom para vírus, para todas as doenças. Eu recomendo muito, muito o uso da cúrcuma. Está no nosso protocolo diariamente. Também o resveratrol, que isso é da uva, né? Que está na casca da uva e também na semente da uva, eu acho que está, né? Na semente e na casca. E os polifenóis, como a cúrcuma e o resveratrol e os antocianinas podem aliviar os efeitos sistêmicos da obesidade, potencialmente melhorando a microbiota intestinal, a integridade da barreira intestinal e a homeostase do zinco. Então, todos esses fatores aqui são essenciais para manter a barreira intestinal. Passamos para outra, e esse é um estudo muito importante. A glutationa e o intestino permeável. E eu sei que para muitos de vocês, esses nomes não fazem sentido nenhum. Mas é só esses aqui, como eu disse, a doutora Mercy, o que ela está tentando mostrar para vocês são os tratamentos que nós usamos nos protocolos e alguns estudos que ajudam a entender um pouquinho por que nós usamos esses tratamentos. O papel principal da glutationa é proteger as células do estresse oxidativo, é abundantemente distribuído nas células da mucosa do trato gastrointestinal, tanto em animais como no homem. A maior concentração é encontrada no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Agora, alimentos ricos. Quais são os alimentos ricos nisso? Frutas e vegetais possuem quantidades moderadas e altas. Os alimentos congelados geralmente tinham teores dessa glutationa semelhantes aos alimentos frescos, enquanto outras formas de processamento e preservação geralmente resultam em extensa perda. O que está dizendo aqui? Que se você tem frutas e vegetais que você compra na época, você pode congelar para usar ao longo do ano e você ainda tem essas frutas, mas se você quiser usar ela de forma processada, em lata, ou outra forma ultraprocessada, você não vai obter nada dessa glutationa que é essencial também. Então, o ideal é usar na natura ou congelado, mas que você mesmo congele. Passamos na outra. Flavonoides modulam a expressão de uma enzima importante na defesa de antioxidantes celulares e na desintoxicação de xenobióticos, ou seja, a gama-glutamilcisteína sintetasa. Essa enzima é limitante na síntese do antioxidante endógeno mais importante nas células da glutationa. Sei que a linguagem é um pouquinho diferente aqui, mas o que nós estamos tentando enfocar aqui, novamente, são os alimentos que são ricos nisso. Passamos à próxima. Por exemplo, fontes de flavonoides. Por exemplo, as frutas cítricas são ricas nas fontes de flavonoides. 2 flavonoides, a narigenina e a esperetina, são encontrados em laranjas, limões e uvas. E aqui, uma coisa que está no nosso protocolo é a casca da laranja. A casca do limão também. Não é a laranja, não é o limão. O limão está no nosso protocolo e a gente bate com o alho diariamente para controlar o nível de bactérias no estômago, mas a casca da laranja, ela é cheia de flavonoides, né, que a gente vai dizer aqui, muito importantes, e você pode comer, se ela for orgânica, você só lava e come um pedaço. Aqui também nos Estados Unidos, ela está disponível em pó, você pode comprar em pó, a casca da laranja em pó, e você coloca nas suas vitaminas, no que você quiser, algum doce que você quiser, que pode dar esse saborzinho, mas principalmente nas vitaminas, e fica fácil de consumi-la. E ela é excelente, também os limões e as uvas. As amoreiras também fala ali, não importa. E agora a gente vai falar um pouquinho da aloe vera ou da babosa. E a gente consome também, a gente ensina como fazer, porque a babosa ela tem muito látex, então você tem que retirar esse látex para consumi-lo. Então a gente também ensina isso no nosso curso. Agora a Joyce vai comentar um pouquinho a respeito da aloe vera. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Aloe vera, a gente... Deixa eu colocar aqui. Pronto. A aloe vera, a gente consegue consumi-la de uma maneira bem especial. Quando a gente compra a aloe vera, a gente normalmente corta a pontinha dela e deixa ela de molho na água por 24 horas. No outro dia, ou por 12 horas, né? Você coloca à noite, no outro dia de manhã, quando você vai ver,
você vai ver que a água dela tá amarela, tá? Por que que a aloe vera ajuda no intestino permeável? Os resultados mostram que um pouquinho desse gel que você consome durante 10 dias, ele melhora a condição do intestino permeável. Aqui a gente, para o nosso protocolo, a gente recomenda comer 2 vezes até 3 vezes por dia, 15 minutos antes da sua refeição. Você corta um pedacinho dela e você come antes de almoçar ou antes do seu café da manhã. A doutora Alice, ela tem uma maneira super legal, eu não faço isso ainda, mas eu gostaria de fazer. Ela já corta, ela compra a aloe vera grande, deixa de molho, daí ela corta todos os pedacinhos, normalmente de 3 centímetros, 2,5 cm, o pedacinho, e coloca numa jarrinha, fecha bonitinho e deixa na geladeira. 15 minutos antes do café da manhã, 15 minutos antes do almoço, ela vai lá, pega um pedacinho e dá para cada um dos filhos comer. Então, a aloe vera, ele é excelente, ele ajuda bastante também na cura do intestino permeável. E Outra também a aloe vera, só adicionar Pode aqui, a falar. aloe vera antes de dormir, ela afeta o seu sono. Por quê? Porque a acidez estomacal em algumas pessoas, ela aumenta durante a noite, te desperta. Então, 15 minutos antes de dormir, também você come um pedacinho da babosa, da aloe vera, e isso ajuda bastante. Então, por isso que eu tenho num vidro, já cortadinho, os pedacinhos certinhos, porque aqui em casa é uma família de 5 e todos comem um pedacinho antes dos alimentos ou antes de dormir. E o que vai fazer isso é cobrir a babosa, a aloe vera vai cobrir a capa superficial do seu estômago, protegendo de úlceras, e principalmente com todas as toxinas que a gente é exposto, né, que a gente come e todas as coisas, então ela protege essa barreira. Agora, o que que você faz, doutora Alissa, se um dos seus filhos não gosta de comer por causa daquela baba, aquela sensação ruim que desce, o negócio meio grudando? Você bate em algum Pode suco? bater e tomar como um suco. Daí você toma um quarto de xícara, um quarto de copo, que é uma quantidade bem pequena. Você bate e toma como suco. Não tem problema nenhum. No caso, meus filhos, eles pedem. Mas então, é questão de costume. Tudo é questão de costume. Sim. Outra coisa também que a gente vai aconselhar para o intestino permeável é o ômega 3. O ômega 3 ele tem propriedades anti-inflamatórias e agora há evidências que estão demonstrando o benefício do ômega 3. Aí você pode me perguntar onde que a gente encontra o ômega 3? A gente aqui no protocolo do Missionary, a gente encontra e recomenda o consumo do ômega 3 na chia e na linhaça. Tá? O ômega 3, eles possuem propriedades anti-inflamatórias e eles também podem ser usados no tratamento de doenças inflamatórias e do autoimune, também a gente inclui o intestino permeável, tá? Isso são estudos que foram feitos e ajuda muito. Agora você vai me perguntar, mas Joyce, quantas colheres? Vamos lá. Normalmente no treinamento do Missionary, a gente recomenda de 1 a 2 colheres de sopa. Se vocês quiserem tirar uma foto aí, um print, que essa informação é boa, 1 a 2 colheres de sopa para pré-menopausa, tá? Então, as pessoas que não entraram na menopausa, de 1 a 2 colheres, a gente normalmente come isso no nosso café da manhã. A linhaça, vocês teriam que, na realidade, triturar, ou com um liquidificador bem possante, que tritura, quebra a sementinha, ou então com aqueles de processar o café, sabe? Que você tritura o grão, ele vai esmiuçar e vai fazer um pozinho. Então, a gente recomenda fazer isso toda manhã antes do consumo, ou então, se você quiser fazer já por uns 2, 3 dias, faça, mais deixe na geladeira, porque senão ele acaba perdendo os nutrientes. Agora, para as mulheres que já está no pós-menopausa, a gente recomenda 4 colheres de sopa dessa semente de linhaça, tá? Ele é fonte riquíssima em ômega 3. E para os homens, de 1 a 2 colheres de sopa, tá bom? A chia ou a linhaça, eles têm praticamente os mesmos benefícios de ser anti-inflamatório e ajuda muito como fibra, eles são riquíssimos em fibra, ajuda a limpeza do intestino. Lembre-se, consumindo isso, a gente tem que aumentar também o consumo da água, porque, né, você come muita fibra e não não toma água, ele acaba te dando constipação. E um outro estudo também que foi comprovado que a ingestão mais elevada dos ômegas 3,
eles estão associados a uma melhor incidência das doenças crônicas caracterizadas por inflamação elevada. Então, esse é um outro estudo comprovando que sim, o ômega 3 ajuda muito. Outra coisa que a gente recomenda também é o caldo para o sistema imunológico de cebola e alho. Ele é excelente, a cebola e alho, eles reduzem a inflamação, eles ajudam a eliminar as bactérias da barriga, do intestino. Ele é rico em quercetina, que é riquíssimo em antioxidante, ele é anticâncer e é um super alimento que contém muitos benefícios que também ajudam a proteger o seu coração. Eles reduzem o colesterol e a pressão arterial também. O que a gente faz é um caldo, eu vou compartilhar aqui com vocês como que você faz esse chá para te ajudar. Você já pode acordar de manhã e fazer ele. A gente normalmente faz de manhã e vai tomando durante o dia. Lembre-se de tomar ele com o estômago vazio, tá bom? A gente não mistura água com a comida. Então, você vai pegar 3 xícaras de água, vai pegar uma cebola, vai cortá-la no meio, vai colocar 5 dentes de alho. A gente pede, por favor, para você amassar o dente de alho, deixa descansar ali por uns 10 minutinhos. Quando você faz isso, ele acaba trazendo vitamina, nutrientes ali que ajuda. Depois disso, você vai pegar meia colher do chá de sal, tá? Tem gente que gosta com sal, tem gente que não gosta. Em casa, meu esposo fala que dá um gostinho de sopa. Então, coloca sal, mas se você não quiser sal também não tem problema. Normalmente a gente usa o sal marinho ou o sal da Himalaia, a gente não usa o sal processado. Você vai deixar ele ferver por uns 20 minutos, ferveu, deixa sentado ali com uma tampa por mais uns 15, 20 minutos. Depois secou, tira o alho, tira a cebola e toma. Você pode tomar ele 3 vezes no meio da manhã, entre o café da manhã e o almoço. Você toma um copo, na parte depois do almoço, 2 horas depois, você pode tomar um copo, e antes de dormir, você também pode tomar um outro copo, aí vai os 3 copos, as 3 xícaras de água. Bom, gente, eu acredito que por agora é só isso. Nós compartilhamos com você o que é ter um intestino permeável. Se você tem sintomas do intestino permeável, o que você pode fazer para curar o intestino permeável, né? Nós demos várias dicas do ômega 3, do chá da cebola, do zinco, coisas que você pode comer que podem te ajudar. Nós sim aprofundamos um pouquinho mais no estudo e ensinamos também mais dicas, mais coisas que vocês podem fazer no protocolo do Missionary. Nós estamos com as inscrições abertas, tá? Ele está aberto, ele nossa aula começa agora neste domingo. São aulas, todo o pacote, está tudo disponível na internet. Nós temos aulas no domingo de manhã pelo Zoom. Mas se você falar, mas Joyce, no domingo de manhã eu trabalho, não tenho tempo, não tem problema, essas aulas ficam gravadas, você consegue assistir também durante a semana. Ali vai estar eu e a doutora Alissa, bastante gente mandou mensagem. Doutora Alissa, a gente não se apresentou. Vamos lá. Você quer se apresentar, doutora Alissa? Sim. Meu nome é Lisa Glasser, Elisângela. Na verdade, acho que a Joyce nem sabe. Meu nome é Elisângela Glasser e eu moro aqui nos Estados Unidos, em Oklahoma. Eu sou médica geral formada na Costa Rica e eu trabalhei lá na área de saúde primária também. E aqui nos Estados Unidos no momento, estou ajudando no programa do médico missionário para que nós possamos ajudar a mais pessoas que têm esses sintomas e que acabam ficando doentes por tanto tempo, quando não há necessidade de que as pessoas fiquem doentes por tanto tempo. E também um dos motivos principais que eu estou involucrada com o médico missionário é porque o meu filho, ele teve um eczema na pele e depois de eu buscar dermatologista, pediatra inicialmente, dermatologista, 2 ou 3 dermatologistas, médicos gerais, internistas, médicos de urgências, vários médicos, nenhum deles conseguiu me ajudar com um diagnóstico. Cada um deles deu um diagnóstico diferente e me passou dose de corticoides altíssimas para uma criança de 6 anos de idade que eu não queria dar corticoides para o meu filho. Então, eu como médica, eu tentei assim, o que eu faço? Eu não quero fazer isso.
mas ninguém, eu mesmo não sabia também o diagnóstico, porque era só, né, e eu gostaria que as pessoas estudassem ele mais, fizessem biópsia, mas ninguém queria fazer nada. No momento que eu entrava no consultório, eles me prescreviam um corticoide, falava assim, ó, tudo isso vai desaparecer do corpo dele em 24 horas, então fica tranquila. Mas eu falei, não, peraí, mas eu estou tentando buscar a cura, buscar a causa. Mas falou, não, não precisa, faz uma biópsia. Eu quase tive que implorar para um médico fazer uma biópsia para saber o que que era. E depois de muita relutância, ele fez, mas foi indefinida, né? De parecer que era só um eczema, que não era psoríase, que não era um vírus, que não era um fungo, mas foi indefinida o resultado. Mas você quase que tem que implorar para os médicos hoje em dia buscarem a causa, e isso é muito triste, né? O que que acontece? Você entra e a prescrição já está sendo feita, né, pela enfermeira que está ao lado. Então, para mim foi muito frustrante estar no meio médico e não encontrar uma solução para o meu tratamento do meu filho. Então, eu fui recomendada para entrar, para buscar a Mercy Ballard, que é a criadora do protocolo, também fundadora da clínica que eles têm na Califórnia, e foi quando, depois de 4 meses com tratamento com ela, seguindo o tratamento, o eczema do meu filho desapareceu, e então eu vi testemunho de várias pessoas, por mais que eu era assim, passava assim, nossa, esse é um protocolo muito difícil, né? Um protocolo bastante difícil, você tem que cozinhar, e isso já não está na cultura de muitas pessoas, né? Cozinhar. Então, você tem que cozinhar muito, e você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas tudo fazendo adequadamente e com a prática foi super. Agora já para mim eu considero fácil as coisas, mas foi bastante difícil no início e complicado. Então eu precisava de uma pessoa que me ajudasse com isso. E esse é o papel que a Mercy Ballard fez, que ela me ajudou. Uma vez por semana ela me ajudava, e o processo, acho que demorou, na verdade, 3 meses para que limpasse totalmente, um mês mais para ir ver se voltava alguma coisa, né? Mas foi a maneira com que eu comecei a trabalhar, eu comecei a conhecer sobre o médico missionário, o médico missionário. Joyce? Legal, legal. Muito bonito o seu testemunho, doutora Alissa. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Joyce Bilu. Também no momento estou morando nos Estados Unidos, estou na região aqui do Texas. Já sou formada como enfermeira padrão aqui nos Estados Unidos. Também fiz curso de naturopatia clínica funcional no Brasil e estou envolvida nisso. Eu fui uma das primeiras formadas do Missionary, assim que a Mercy e a doutora Joyce começaram. Elas me convidaram, eu conheço elas pessoalmente, elas me convidaram e sempre tive envolvida nisso. Sempre fui totalmente mais para a parte de natural, de coisa assim, e a gente tem aprendido muito, Deus tem sido muito bom. E esse programa é assim, a doutora Alissa, nós duas trabalhamos juntas para fazer a apresentação desse curso para vocês. Nós somos todo um suporte, somos o total de 4 doutores e 2 enfermeiras, e temos toda uma equipe por detrás de suporte técnico, de gente que trabalha ali na parte da propaganda e tá tudo. Então, é um ministério que Deus tem abençoado muito, tem crescido muito, com certeza esse é o braço direito da mensagem. Ellen White fala que esse é o braço, na mensagem do médico missionário, é o braço direito da mensagem da pregação. Então, a gente acredita com todo o nosso coração, estamos fazendo o nosso melhor para fazer a propaganda, para fazer a crescer esse evangelho. E vamos abrir aqui agora um pouquinho para, se vocês têm aí nos próximos 5 minutinhos perguntas, alguma dúvida, algum comentário que vocês querem saber. As inscrições estão abertas já. Se vocês tiverem alguma pergunta, entre em contato comigo, nos siga no Facebook ali, Médico Missionário BR. Vocês conseguem encontrar ali a gente manda os links de tudo que está acontecendo. O preço, se vocês têm dúvida, no Brasil está saindo por $40, que está ali em torno de uns 200 reais. Nos outros países da Europa, da Angola, o preço é diferente, então cada país tem o seu preço, dependendo do lugar onde você mora. Que é de acordo com o salário do Que é de país, acordo né? com Com o isso. salário do país. E por isso é a diferença que na Angola é $3, no Brasil é os 30, $40 que é cobrado. É de acordo com o salário. Por isso a diferença de preço. Tentamos fazer o mais justo possível. Vocês têm alguma pergunta, tem uns comentários aqui dizendo que a carne é o mais difícil de deixar. Realmente, a carne não é fácil. A carne, ela é mais difícil porque é uma parte cultural, né? É a cultura da gente. A cultura no Brasil, por exemplo,
Nós temos a cultura do churrasco, da carne assada. Então, é uma coisa mais difícil de deixar. Mas, como eu digo, é muito difícil até você ver você ler os estudos, pelo menos começa, por exemplo, para você que ainda come carne, qual que é a minha recomendação? Retira todas as carnes ultraprocessadas, carnes ultraprocessadas. O que que é isso? Como é que chama no Brasil? Karen, me ajuda. Como é que chama no Brasil? A carne de sanduíche, o carne de cachorro Nossa, quente, a nossa. linguiça, todos esses são ultraprocessados, cancerígenos e altamente cancerígenos. Então, corta esses imediatamente, né? Então, depois você vai indo devagarinho e vai reduzindo o consumo dos alimentos ultraprocessados, que é muito, muito, muito importante para reduzir a sua risco de câncer e doenças autoimunes, glaucoma e também de intestino permeável. Uhum. Muito bem. Então, alguma outra pergunta nós temos aqui? Senão nós vamos terminar. Correto. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês querem saber mais sobre o curso do Médio Missionário, que é de recuperação de doenças autoimunes, né, e como você pode fazer para ter um intestino, menos risco de ter intestino permeável, o curso vai começar no domingo que vem. Cedinho de manhã para nós aqui, às 7 da manhã, mas assim facilita para muitos horários da Europa, da África e do Brasil, que é um horário que a gente encontrou que funciona para todo mundo. Então, eu convido vocês a participarem do curso e aprenderem bastante. Obrigado pela presença de vocês. Vou fazer uma oração para que possamos terminar. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, te agradecemos pelas informações que tu nos dás e que possamos ajudar a mais pessoas, Senhor, a diminuírem o risco de terem doenças tão malignas, tão ruins, possamos aprender mais e mais em relação a isso, ter uma alimentação saudável, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos vemos Gente, domingo. obrigada pela participação de vocês. Obrigada, doutora Alissa. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.